Olá, pessoal. Então, continuando a nossa aula acerca das principais escolas literárias na formação da literatura brasileira, no vídeo aula anterior, então vimos o conceito da literatura, a diferença, né, do texto literário e não literário, as escolas literárias e começamos, né, com três: uma literatura de informação conhecida como o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. E agora eu apresento para vocês, né, a continuação dessas escolas literárias, que já houve um rompimento desde a época da colonização e agora conhecida principalmente como uma era mais nacional. E por que nacional? Porque começou com o romantismo, já que ele se desenvolveu em três fases principais. E a primeira geração já foi conhecida principalmente com o nacionalismo, né, uma pegada mais indianista. Já a segunda, conhecida como ultrarromântica, e a terceira, condoreira social. E totalmente, né, são temas, estilos e contextos históricos totalmente distintos. A primeira geração, por exemplo, ela já foi conhecida como uma geração nacionalista, né, indianista, devido à independência do Brasil em 1822. Desde a chegada dos portugueses a partir de 1808, né, da família real ao Brasil, com essa independência, então houve uma formação da identidade nacional. Devido a isso, algumas características principais foi esse nacionalismo idealizado, essa exaltação da natureza, a valorização do indígena, principalmente com o sentimentalismo, e a gente pode ver muito isso com o nacionalismo idealizado a partir das poesias de Gonçalves Dias. Gonçalves Dias apresentou uma poesia, Canção do Exílio, que apresentava muito isso sobre a sua terra. Não só isso, também como José de Alencar, com as suas obras Iracema e também o Guarani, em que a idealização dos indígenas era muito marcante. Agora, já com a segunda geração, já é totalmente distinta. A gente já consegue perceber um contexto totalmente diferente, uma influência europeia com Lord Byron, com a cultura do tédio, da morte, e isso impactou muito os autores da época, principalmente porque a segunda geração também foi conhecida como ultra-romântica, ou se não mal do século, devido a uma crise de tuberculose na época. Algumas das características marcantes foi o egocentrismo, essa questão da melancolia, o pessimismo, com também uma idealização amorosa, mas acima de tudo o desejo de fuga. A gente percebe muito isso nas poesias, com essa questão do escapismo, com um subjetivismo intenso. E uns autores que apresentavam essas características foram Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu e Fagundes Varela e também Junqueira Freire. Já a terceira geração, totalmente diferente também da segunda e da primeira, com o que acontecia com a realidade, que havia a escravidão, o contexto histórico foi bem marcado com isso, devido a essa crítica à escravidão e com influências das ideias liberais e republicanas. Os autores tiveram muito. Então, as características marcantes foi esse engajamento político e social, né, com essa denúncia da escravidão, a defesa da liberdade, com um tom mais de oratória e que foi muito marcante. Dois autores com bastante sucesso, que foi Castro Alves, principalmente com a sua poesia O Navio Negreiro, uma obra que criticava muito a questão dos escravizados desde quando saíram, estavam em alto mar no navio até chegar ao Brasil, e também Souza Andrade. Sintetizando então essas gerações românticas, elas se dividiram porque cada uma expressa uma evolução de pensamento. Por exemplo, a formação da identidade nacional, que houve na primeira geração, a introspecção melancólica da segunda geração e a terceira com a consciência social política. E elas moldaram a nossa formação em relação à literatura. Agora, o realismo, vemos totalmente uma já característica relacionada à nossa realidade, principalmente porque o autor Machado de Assis
publicou muitas obras, tanto contos como também romances, com características mais objetivas e racionalistas. E claro, essas características eram uma reação contra o sentimentalismo romântico. E a gente pode ver essas características a partir da análise psicológica dos personagens, que é uma crítica à sociedade burguesa. E normalmente isso ocorre a partir do narrador, que ele é onisciente e detalhista. Então ele sabe sobre todos os personagens, né? Algumas obras em destaque que muitos conhecem é Dom Casmurro, por exemplo, em que aquela frase clássica que é Capitu, ela traiu ou não Bentinho. Então, nessas obras a gente consegue ver temas como adultério, enfim. Eu indico Dom Casmurro para quem ainda não leu. Muito interessante essa obra, com críticas da realidade que a gente pode relacionar com até hoje em 2025. Temos também o naturalismo, que alguns autores consideram como uma ramificação do realismo, só que ele deriva do realismo com foco no determinismo, né, que é a influência do meio e da raça e do momento influencia o ser humano. E essa influência é retratada, então é um retrato cru e chocante da nossa realidade. A gente percebe isso a partir de uma linguagem mais objetiva e descritiva, com principalmente a obra do Cortiço, de Aloysio Azevedo. Bom, sendo assim, entre realismo e naturalismo, passamos também com o parnasianismo. Parnasianismo já é uma escola literária que tinha como objetivo a arte pela arte, com racionalidade, objetividade, com culto à forma, perfeição mais técnica, com mitologia greco-latina, então eles já queriam coisas mais formais. Olavo Bilac, por exemplo, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira eram conhecidos por essas escolas literárias. O parnasianismo já não teve tanto impacto, mas também é uma escola literária importante. Não só o parnasianismo, como também o simbolismo. O simbolismo já foi uma escola literária que teve como característica a sugestão e a musicalidade, mas também tinha já o subjetivismo. Eles utilizavam muito figuras de linguagem, como sinestesia, literações, palavras raras, mas também com um tom mais de pessimismo e misticismo. Alguns autores da época foi Cruz e Souza, Alfonso Guimarães e também Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos já é um autor em que alguns consideram como parte de uma escola literária do modernismo, que é a próxima, vamos dizer assim, e outros o encaixam no simbolismo. E aí entramos então no modernismo, já que eu comecei citando, que ele foi realmente uma ruptura com o passado, né, e a liberdade total. E o modernismo também teve algumas fases. Mas, antes das fases, abordando um pouco o contexto histórico, tivemos os reflexos da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa, mas também crise dos valores europeus. Além disso, com o surgimento das vanguardas europeias que impactaram muito a nossa literatura brasileira. As vanguardas europeias foram cinco, como o futurismo, que eles tinham como objetivo a arte e o progresso, também o cubismo, que tinha como objetivo já uma característica de geometrização da realidade, o dadaísmo, que eles tinham um dilema em que a destruição também é criação, a partir de caos e colagem, o expressionismo, com angústia e subjetivismo, e surrealismo, que já entra no inconsciente e no sonho. Essas vanguardas europeias, elas tiveram um impacto muito grande na nossa literatura brasileira, e principalmente com a Semana da Arte Moderna, que ocorreu entre 13 a 17 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo. Ela foi conhecida pelo Grupo dos Cinco, que organizou isso. O Grupo dos Cinco
foram os participantes Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Villa-Lobos e de Cavalcante. Então, a proposta principal dessa semana era uma ruptura com o passado, a criação de uma arte nacional. E esse legado, né, foi realmente um marco inicial do modernismo. Né? Foi a partir dessa Semana da Arte Moderna em que reuniu vários autores e nessa reunião houve muitas apresentações, por exemplo, o Ode ao Burguês, em que essa poesia fazia uma crítica muito forte à burguesia. Bom, as características do modernismo, então, são várias. Começo trazendo essas aqui, então, que eles queriam realmente romper com o academicismo, com essa formalidade, eles queriam uma liberdade, tanto formal como também temática. E para isso, eles tinham que utilizar o quê? Uma linguagem coloquial, uma linguagem que já é mais parecida com a nossa sociedade, como que o pessoal fala. E eles queriam trazer temas nacionais e populares. E para isso, em suas obras, os autores utilizavam o humor, a sátira, né, a crítica e a ironia, principalmente. Então, trago para vocês a primeira fase do modernismo, que aconteceu de 1922 a 1930. E nessa fase, como característica principal, tínhamos o experimentalismo e a irreverência, o verso livre, humor, com uma linguagem mais oralizada e também um nacionalismo crítico e primitivismo. Além disso, tínhamos algumas correntes dessa primeira fase, como o pau-brasil, criado pelo Oswald de Andrade, que ele queria criticar o colonialismo cultural. Ele criou várias poesias, como o Erro de Português, então que essa crítica era muito forte. A antropofagia, que já é um conceito, né, que era abordado por alguns autores e tinha como objetivo que a devoração cultural e identidade brasileira, até podemos, né, adquirir alguns elementos de outras culturas, mas vamos fazer algo de nosso país. E também essa frase, né, verde amarelismo, que eles queriam exaltar realmente a nossa nação. Bom, então os autores principais dessa fase foi Mário de Andrade, e uma das obras conhecidas foi Paulicéia Desvairada, Macunaíma, Amar ou Verbo Intransitivo. Também tivemos Oswald de Andrade, com as obras Pau-Brasil, Memórias Sentimentais de João Miramar, O Rei da Vela, Alcântara Machado, em que sua obra Brás, Bexiga e Barra Funda, e uma infinidade de outros autores. Mas eu trouxe apenas esse aqui para vocês terem um conhecimento aqui. Bom, já a segunda fase, ela ocorreu de 1930 a 1945 e ela já teve uma consolidação e engajamento político-social. Então, algumas coisas que aconteciam na época, eles queriam projetar isso em suas obras. Então, a gente via muito a questão do regionalismo, uma crítica forte à realidade. Então, se eles estavam descontentes, por exemplo, com o governo, eles queriam projetar isso em suas obras. Além disso, também tínhamos já uma menor reverência, e eles queriam já um amadurecimento estético. Dentro dessa segunda fase, nós temos a prosa, que eram alguns romances, algumas obras criadas. Então, eu trago para vocês algumas, algumas conhecidas, como Graciliano Ramos, em sua obra Vidas Secas, José Lins do Rego, com sua obra Menino de Engenho, Raquel de Queiroz, com o 15, Jorge Amado, com sua obra clássica Capitães de Areia, e Érico Veríssimo, né, com Tempo e o Vento. Então, essas obras marcaram muito a prosa regionalista, e cada uma apresentava uma crítica com o que acontecia na sociedade. Já na parte da poesia, também tivemos alguns autores, como Carlos Drummond de Andrade, com algumas obras, por exemplo, Alguma Poesia, A Rosa do Povo, Sentimento do Mundo,
Manuel Bandeira, com Libertinagem, Estrela da Vida Inteira, Itinerário de Passárgada, e Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Mário Quintana e também outros autores que foram muito importantes na parte da poesia dessa segunda fase modernista, ou alguns consideram até terceira. Alguns autores separam de 1922 a 1930, de 1930 a 1945 e depois de 1945. Mas, de uma forma geral, o que vocês precisam compreender é que o modernismo ele consolidou a identidade literária brasileira. Então, houve uma ruptura muito forte, né? E essa ruptura foi através da crítica social, e eles tiveram uma influência marcante na literatura contemporânea. Então, cada autor trouxe, a partir de suas obras, né, uma infinidade de crítica, de uma estética diferente, uma obra diferente para abordar e para fazer com que o leitor refletisse. Bom, essas foram as escolas literárias que contribuíram muito para com a formação da literatura brasileira. Então, reitero dizendo que o barroco, o romantismo, o realismo, o modernismo foram escolas literárias que tiveram um contexto histórico muito marcante e a partir disso teve um impacto muito mais profundo. Embora as outras escolas literárias não tivessem, não é que são, né, que não são importantes, elas também tiveram seu valor e elas precisam ser estudadas e entendidas. E é isso, pessoal. Agradeço aí, né, e espero com que vocês tenham compreendido mais essas escolas literárias. Bom, vou passar alguns textos de apoio e até mais.